Maravilhoso Deus, que bom é estar na Tua presença. Que bom saber, Senhor Deus, que a Tua mão está estendida sobre esse local. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite maravilhosa, Pai, que Tu esteja abrindo os reservatórios do céu sobre a vida do Teu servo, meu Pai. E nessa noite, Aramansuri Cantalai, ele seja boca de Deus nesse local, meu Pai. Usa como canal de bênção, meu Pai. A palavra venha direto do Teu trono, Pai, para acalentar os nossos corações, Pai. Dá graça, Senhor, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Abra a sua Bíblia. Amém. O vento está soprando, amém, irmãos? Quantos creem nessa noite que o vento está soprando aqui? O vento de Deus está soprando sobre nós, amém? O vento do Espírito de Deus. A igreja se move. Traz meu celular aqui, amor, para me ajudar aqui. O vento se move, amém? O vento de Deus, o Espírito Santo. Amém? Ele está aqui. Glória a Deus. E Ele está soprando sobre nós. Amém, irmãos? Quantos creem nessa noite que o vento de Deus está soprando sobre nós? Amém? Grande avivamento tem sido profetizado neste lugar, nesta casa. E nós estamos debaixo desta nuvem, debaixo deste mover de Deus sobre nós. Amém? E eu quero agradecer primeiramente a honra de estar aqui, trazendo a palavra nesta noite, amém? E um tema bastante forte para nós nesta noite. O Espírito Santo me deu essa palavra quinta-feira pela manhã, e eu fiquei ali, remoendo esta palavra, o Espírito de Deus já ministrando meu coração desde quinta-feira, amém? Eu já estou recebendo esta palavra. Quantos creem nessa noite que o Espírito Santo fala com você, amém? Diga: Espírito Santo, eu creio que nesta noite o Senhor vai falar comigo. Diga comigo: Espírito Santo, eu creio que nesta noite o Senhor vai falar comigo. Abra a sua Bíblia agora de verdade, amém? João 3:8, amém? Abra a Bíblia aí, João 3:8. Aleluia, nós vamos falar sobre o soprar do Espírito, amém? Sobre o soprar do vento de Deus. Aleluia, Deus sempre sopra, amém? Deus sempre está soprando a sua vida, o seu Espírito sobre nós. João 3:8, esse é o primeiro versículo, tema desta mensagem. Uma mensagem que traz por tema resgatando os valores de uma vida no espírito da fé, amém? Do verdadeiro evangelho. Se você pode anotar aí, pode anotar esse tema, amém? Resgatando os valores de uma vida no espírito da fé, do verdadeiro evangelho da fé, amém? Para quem não sabe, o evangelho, ele é de fé. O nosso evangelho, o evangelho em que nós pregamos, é o evangelho da fé, é o evangelho de Jesus Cristo, amém? É o evangelho de Deus. Paulo, quando ele fala do seu ministério, da sua pregação, ele fala: eu não tenho nenhuma outra pregação, a não ser do Cristo, e este crucificado, amém? Palavra esta que para quem está sendo salvo, amém? É o poder de Deus. Mas para aqueles que estão longe, é loucura, parece loucura. Mas para nós é o poder de Deus. Aqui em João 3:8 diz assim: aleluia. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Fala: nascidos do Espírito.
O tremendo desta palavra, irmãos, é que Jesus está discutindo com um homem na época poderoso em Israel, um homem influente no meio judeu, no meio ali do povo de Israel, Nicodemos, e Jesus estava discutindo assuntos espirituais com este homem este que conhecia tudo sobre Moisés, tudo sobre a lei, tudo sobre os mandamentos, todas as sagradas letras. Mas quando ele começou a entender, a ouvir Jesus, ele falou: a mensagem deste homem não é a mesma que eu ouvi a vida inteira. Embora vá de encontro a tudo que eu recebi, a tudo que eu aceitei um dia, todos os mandamentos, todos os princípios de Deus, mas existe algo sobrenatural nas palavras deste homem. Por mais que ele está discorrendo Moisés, por mais que ele está liberando as palavras de Deus, como os nossos santos profetas, como o nosso pai Abraão, como todos, mas existe algo poderoso nas palavras dele. Então Nicodemos, ele entra em um acordo consigo mesmo, e ele procura Jesus. Repete comigo: ele procura Jesus. Eu quero que você, como igreja, entenda uma coisa nessa noite: assunto espiritual, só com Cristo. Amém? Assunto espiritual, só com aquele que é Espírito. Amém? Então esse homem procura Jesus, e ele começa a perguntar: olha, já ouvi tanta coisa. Não vou ler o texto, irmãos, lê em casa, tá bom? É muito maravilhoso João 13, o capítulo, mas eu vou discorrer aqui rapidamente, que o tempo é breve. E aqui Nicodemos, ele começa a perguntar para Jesus sobre o que ele estava ministrando, que poderoso ensino era este, e do que se tratava. E ele começou a perguntar, fazer perguntas para Jesus. E Jesus olha a sede dele, Jesus contempla a fome e a sede do coração de Nicodemos, e Jesus, ele diz para ele que ele convinha passar por um processo de renovação, por um processo de cura interior espiritual. Jesus disse para ele, para conhecer o reino, para conhecer minha mensagem, para viver ela, você precisa de um processo chamado nascer da água e do Espírito. E Jesus começa a discorrer toda a mensagem do reino para aquele homem. E chega em um momento, irmãos, em que Jesus diz para ele este versículo que nós acabamos de ler: o vento sopra. O vento sopra. Aqui, irmão, Jesus estava falando de uma manifestação sobrenatural. Jesus estava falando de um vento sobrenatural, de um vento que não mais sopraria no natural, mas que seria soprado espiritual, no Espírito. Amém? Ele disse: o vento sopra e não se sabe, ouve-se o vento, você escuta, ele sopra onde ele quer, mas não se pode dizer de onde ele está vindo, nem de onde para onde ele está indo, nem de onde ele vem. Aí Jesus termina dizendo: assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eu entendi, irmãos, uma coisa quando eu nasci de novo, quando eu aceitei Jesus há 27 anos atrás. Eu entendi uma coisa, que a minha vida não mais pertenceria mais a mim mesmo. Por quê, irmãos? Porque a partir daquele momento eu estaria aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ou seja, a minha vida não mais pertenceria a mim. Eu não seria mais dono dela. Eu não a guiaria mais. Eu não teria mais direção. Eu perderia o controle dela. Quem está tendo controle da sua vida ainda? Quem é que tem controle da sua própria vida ainda? Se você entender o que é viver no Espírito, mover-se pelo Espírito,
você perdeu o controle. Amém? Porque a Bíblia diz que o vento sopra, e o vento é aquele que leva, o vento é aquele que guia, o vento é aquele que dá direção. E Jesus fica discorrendo aqui as palavras do reino para ele, mas eu não quero me ater apenas isto. Eu quero que você abra em Gênesis 2, versículo 7, porque o vento sopra. Eu quero que você fique com isso na sua mente, o vento está soprando. Amém? O Espírito Santo de Deus está se movendo sobre nós, em nós e através de nós. Repete comigo, o vento de Deus está soprando em nós, sobre nós e através de nós. Agora repete comigo, adorar a Deus, servindo pessoas e cumprindo propósito. Deu para entender? Amém? Gênesis 2:7, olha o que diz lá, irmãos. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e, fale forte, ele soprou, mais uma vez Deus soprando, pela primeira vez na verdade, sobre o homem, e suas narinas e fôlego de vida, fala vida, e o homem se tornou um ser vivente. O que foi esse sopro, irmãos? Foi quando Deus, ali após ter feito o homem, ali da substância da terra, Deus após ter formado o homem, Deus então chega no homem, chega diante daquele boneco sem vida, e ele sopra a ruá de Deus, o fôlego de vida, o Espírito, e o homem tornou-se alma vivente. Muito real, irmãos. Neste momento, Adão então ali despertou, após receber o sopro de Deus, após receber este impacto da presença, aquele boneco sem vida tornou-se um ser vivo, levantou-se e começou a governar pelo poder do Espírito de Deus que estava sobre ele, nele e através dele. Amém? E você conhece ali Gênesis, quando Adão começa então a andar pelo jardim, começa a dar nome à criação, porque até então não foi Deus que deu nome a nada, foi Adão que deu, porque ele recebeu o espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, ele estava ali cheio de Deus, ele estava no sopro, e ele começou então a dar nome a tudo e a todos, até que chegou ali a sua parte, a sua metade, e ele também diz a ela, Eva, parte osso meu, amém? E ali começou um relacionamento, mas o homem estava cheio do sopro de Deus. Ou seja, irmãos, Deus sopra pela primeira vez no homem, Deus traz o impacto da sua presença, e o homem então torna-se ali, como o próprio Deus no jardim, governando, liderando pelo poder do Espírito. Amém? Há um governo, irmãos, quando você decide viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, quando você decide andar em Deus, viver em Deus, você começa então a liderar, a governar, amém? Você começa a liderar sobre a sua carne, sobre a sua alma. O Espírito toma o lugar que dele provê, que a ele foi confiado desde o começo, o governo de todas as coisas. Amém? Por isso que quando Jesus discorre aqui para Nicodemos sobre o reino de Deus, ele fala, tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, você precisa voltar lá atrás, você precisa voltar ao começo, você precisa receber o sopro do Espírito, você precisa andar, você precisa receber, porque, irmãos, Jesus sempre quando tratava-se do reino, ele sempre trazia a mesma mensagem, o reino é espiritual. Amém? O reino não é físico, o reino é espiritual. E Jesus então, ele começa a trazer em desentendimento a Nicodemos
que ele precisava ser movido pelo vento do Espírito. Ele tinha que entender que o vento soprava aonde Jesus estava hoje, amanhã ele não estaria mais no mesmo lugar. Amém? Porque era o vento de Deus, era a voz do Espírito que estava soprando, e Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. Aonde nós vemos isso, irmãos? A primeira manifestação dessa verdade que eu estou te falando é quando Jesus é batizado, vem sobre ele o Espírito Santo. Amém? E ali Jesus, após receber o Espírito Santo, ele começa o ministério dele na terra. Então, o que entendemos com isso, irmãos? Que Jesus se movia pelo Espírito de Deus. Num certo momento, Jesus é indagado sobre as suas obras, sobre as suas ações, sobre o que ele fazia, e perguntaram: da onde vem o que você faz? E Jesus respondeu: eu só faço o que vejo o Pai fazer. Ou seja, o Espírito. Deus é Espírito. João 4:24. Deus é Espírito. Fala comigo. Deus é Espírito. E Jesus se movia pelo poder do Espírito. Amém? Jesus se movia pelo poder do Espírito Santo. Por que resgatando os valores de uma vida no Espírito, irmãos? Porque nós, como igreja, precisamos entender que nós não somos apenas um corpo igreja, mas nós somos um corpo espiritual. Amém, irmãos? Que estão ligados espiritualmente. O pastor falou muito aqui hoje de manhã sobre isso, sobre o corpo, sobre se mover. Amém, irmãos? E nós estamos ligados a isso, pelo Espírito. Somos um corpo, mas somos ligados pelo Espírito de Deus e nos movemos nele e através dele. E um corpo só funciona pelo Espírito. Pois tanto diz, a fé sem as obras, ela é morta, assim como o corpo sem o Espírito está morto. Então, se você realmente entende como você é igreja, você entende que você precisa do Espírito de Deus para se mover na graça, no mover aqui, aonde Deus quer que você manifeste o Filho de Deus que você é. Irmãos, a coisa que o Senhor deseja é que nós manifestamos o Filho de Deus que somos. E como isso acontece? Nos movendo pelo Espírito. Viver uma vida no Espírito, irmãos, é viver uma vida no verdadeiro Evangelho, o Evangelho da fé. O que é fé? A fé é um poder espiritual que está dentro do nosso espírito, é o sopro de Deus, é a presença de Deus, é a força de Deus. As nossas armas não são carnais, mas a Bíblia diz que elas são espirituais e poderosas em Deus, no Espírito. Então você só pode vencer as suas batalhas, as suas lutas diárias, se você entender que você precisa andar e viver uma vida pelo Espírito. Amém? Então, se nós entendermos isso, irmãos, que Jesus soprou sobre Adão e deu a ele a vida, a própria vida dele. Adão estava cheio de Deus, era como se fosse o próprio Deus ali no jardim, andando e se movendo, e Deus vinha e falava face a face com ele, porque tinha o mesmo Espírito. Era o mesmo Espírito se movendo, amém? E quando Adão perde isso, irmãos, que vem a queda, e Adão perde isso que ele recebeu, né? Ele se tornou apenas agora um ser almático depois da queda. E perdeu esse espírito. Mas esse espírito, irmãos, havia uma consciência em Jó. Abre em Jó 33, versículo 4. Havia uma consciência em Jó sobre a criação de Deus. Olha lá, irmãos, quem é que fez você? Olha quem te fez. Olha lá quem é que fez você. O Espírito de Deus me fez. Fala, o Espírito de Deus me fez. E vamos lá, irmãos, mais forte. E o sopro
sopro, amém, do Todo-Poderoso, me dá vida. Então nós só temos vida, irmãos, pelo sopro de Deus. Jó, quando ele começa a entender ali a criação, o poder da grandeza de Deus, ele começa a olhar e ver, e ele diz: o Espírito de Deus, eu não sou um ser natural, tudo que eu estou vivendo é natural, mas eu não sou natural, eu sou sobrenatural. Eu sou um espírito, eu sou como Ele é, porque foi Ele quem me fez. Foi o sopro dEle que me trouxe a vida. Por isso, irmãos, quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, é impossível ficar quietinho, irmãos. É impossível ficar quietinho. Tem gente que diz assim: para que esse barulho? Para que todo esse movimento? Aí você olha para Apocalipse, quando João chega lá, ele diz que houve uma multidão, com palmas nas mãos, e ele ouve o som de muitas águas. Será que o céu é silencioso, irmãos? O que eu acabei de falar de Apocalipse aqui? E ele viu uma multidão com... Bate palma bem forte aí, irmãos. Bem forte, bem forte, bem forte. Agora bate... Som de muitas águas. Não é um lugar silencioso. Você gosta de quietinho, está indo para o céu. O negócio é mover. É barulho. Eu cresci ouvindo um corinho que a minha mãe cantava assim, ó: onde está aquele povo barulhento? Onde está, cadê os antigos? Que não se vê nenhum irmão. Olha os antigos aí. Tá aí, ó. Eita Deus. Este povo foi-se embora pra Sião. Onde está aquele povo que gostava de oração de vigília das 9 à 1 da manhã, que gostava do mover, que gostava de sentir a presença de Deus, que gostava de ver o sopro do Todo-Poderoso soprando, que gostava de sentir a unção? Irmãos, o que somos nós sem a unção de Deus? A unção, o que é isso, irmão Eliseu? É a presença manifesta de Jesus. A unção, como dizia Ludmila, saudosa Feber, a unção é a presença manifesta do próprio Deus. Amém, irmãos? E nós gostamos disso, irmãos. Quando nós estamos sentindo a unção, irmãos, se eu tivesse um poder de parar o relógio, eu fazia parar o relógio e ficava: oh Jesus, que bom estar aqui, Jesus. Irmãos, mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Quando você reconhece, irmãos, o valor da presença de Deus, o valor de uma vida no Espírito, do verdadeiro Evangelho, da fé, quando você entende o que é andar em Deus, o que é andar com Jesus, o que é ter Jesus e viver com Ele, andar com Ele, irmão, é muito real, é muito forte. E aqui, Jó, voltando para a palavra, ele diz: o Espírito de Deus me fez o sopro, mais uma vez o sopro, irmãos. Mas isso é só no Velho Testamento, irmão Eliseu. Nós vimos aqui uma cobertura no Novo, nós começamos com João 3,8. Mas, irmão, será que ficou só nisso aqui? Vá agora para João 20, versículo 20 e 22. Olha lá o que diz João 20, 22, irmãos. O que aconteceu? Jesus, ele foi morto, ressuscitou, amém? Jesus havia sido morto, Jesus volta
ao terceiro dia, e ele faz algumas aparições. A Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500 irmãos. A Bíblia diz isto, aproximadamente 500 irmãos aí. Jesus apareceu após a sua ressurreição, ele apareceu para essa galera aí. E ele manifestou muitos milagres, maravilhas, sinais. A Bíblia diz que os 40 dias que Jesus, antes de ascender ao Pai, ele ficou por aqui fazendo muitos sinais e muitas maravilhas que João chegou a escrever. Se pudéssemos contar os milagres que ele fez, não caberia livro no mundo. O último versículo do livro do Evangelho de João. Não se caberia livro no mundo para se marcar o que ele fez, escrever o que ele fez. Sabe por que não cabe, irmãos? Porque ele continua fazendo milagre. Cadê os milagres? Cadê os milagres aí? Levanta a mão, diga eu sou. Milagre de Deus. Amém? Então continua, irmão, não vai caber mesmo. Amém? Porque Jesus continua fazendo milagres. Mas Jesus aparece no meio dos discípulos. E olha o que diz o João 20, 22, irmãos. Mais uma vez, olha aí, ó. Deus manifestando o quê? E com isso, mais uma vez Deus fazendo a mesma coisa, irmãos. Soprando sobre eles. E ele disse o quê? Recebam o Espírito Santo. Tudo que Jesus deu para a igreja, irmãos, foi o Espírito Santo. Fala assim, eu não preciso de mais nada, só do sopro de Deus, o Espírito Santo. Irmãos, foi o que ele fez. Os discípulos estavam trancados, com medo, aterrorizados, pelo que tinha acontecido, pelo que havia se passado, mas de repente Jesus aparece no meio deles, e Jesus diz, paz esteja com vocês. Assim como o Espírito, vou trocar a palavra Pai por Espírito, assim como o Espírito me enviou, eu envio vocês também, e com isso, soprou. Mais uma vez, Deus sendo quem Ele é, Deus, e soprando sobre nós. E falando a mesma coisa, receba o Espírito, receba a vida, receba o mover, receba a unção, receba a graça. Irmãos, e Jesus falou para eles agora, depois de tudo isso aqui, irmãos, Jesus falou para eles, vão para Jerusalém. Vão para Jerusalém, até que lá vocês recebam a promessa do meu Pai. Amém? A promessa. Não são mais leis, não são mais... é uma promessa que vocês vão receber agora. Uma promessa que muitos antigos receberam lá atrás, que muitos viram e não puderam entrar, que muitos perderam a própria vida por causa desta promessa, mas eles não conseguiram. Vocês vão para Jerusalém, porque essa promessa vai se cumprir. Vão para Jerusalém, vão para a igreja, fala, vão para a igreja. Vocês vão entender porque eu estou falando isso, vão para a igreja. Vão para Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Jesus falou isso, estava lá os 500. Depois, numa certa passagem, todos ouviram Jesus dizer isso. Está lá no começo de Atos. A Bíblia diz que ele falou isso para cerca de 500. E a 380 foi embora. Só 120 foi para lá com os discípulos. 380 falou, não, esse negócio aí de promessa, já... Vamos continuar com Moisés. Vamos continuar com as leis, com os mandamentos. Vamos continuar aí, vivendo como nós sempre vivemos. Esse evangelho de fé, de graça, de se mover pelo Espírito, de andar no Espírito, de viver pelo sopro de Deus.
E de repente, irmãos, para nós já caminhando para o final, Atos 2, do 1 ao 4. Mais uma vez o vento, mais uma vez o sopro de Deus. Mais uma vez o sopro de Deus. Irmãos, e foi algo espantoso, e foi algo maravilhoso. Na minha versão diz assim aqui, ó: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Está acontecendo isso aqui agora, irmãos? Fala assim, lugar. Fala comigo, lugar. Reunidos. O vento vai soprar, irmãos. Amém? Você já apertou o cinto? De repente veio do céu um som, como de um... Olha o vento aí. Olha o vento mais uma vez. Um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual eles estavam. Está acontecendo isso aqui, irmãos? O vento está soprando. Amém? O vento está soprando. Amém? Eles estavam assentados por enquanto. Por enquanto eles ficaram assentados. Foi por um breve tempo depois que o vento começou a soprar. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Irmãos, o vento soprou, o mover de Deus veio, mas Deus foi específico. Quando se trata, irmãos, da manifestação de Deus, é individual. Deus trata com cada um com a sua presença. Repete comigo, quando se trata da presença de Deus, é individual. É com cada um mistério. Tinha uma multidão, irmãos, mas a Bíblia é específica em dizer, e ele desceu uma língua de fogo sobre cada um. Deus não te perde no meio da multidão quando ele quer soprar na sua vida, irmão. Deus não te perde no meio da multidão quando ele quer soprar na sua vida. Tem gente que fala assim, eu vou ficar bem escondidinho aqui para ninguém me ver. Ninguém vai me ver aqui no meio dessa multidão, ficar bem de repente. Espírito de Deus pega, irmãos. Pega. Quem já foi tomado aqui? Amém? Quem já foi pego por esse vento? Esse vento soprou na minha vida, irmãos, há 25 anos atrás. E eu lembro que quando esse vento soprou, irmãos, a minha vida nunca mais foi a mesma. De um filho rebelde, iracundo, que eu era rebelde, eu era iracundo. Pesquisa essa palavra para você saber que é um iracundo. Rebelde. Crente entrava por uma porta, eu saía por outra. Eu quebrei muitas fitas cassete da minha mãe, ela tinha uma cantora chamada, não sei se todos aqui vão lembrar, os antigos aí. Cantora Shirley Carvalhais, mulher maravilhosa de Deus. Minha mãe amava Shirley Carvalhais, eu quebrava todas as fitas dela da Shirley Carvalhais, tadinha. Ela comprava outra fita da Shirley Carvalhais. E hoje eu amo ouvir a Shirley. Irmãos, e era assim a minha vida, mas quando este vento de verdade, ele soprou sobre mim, irmãos. Aí, irmãos, realmente eu virei o que ele queria que eu fosse. Eu me tornei o que ele queria que eu me tornasse. Foi como Pedro, irmãos. Foi como Pedro. Pedro também era um homem valente que tinha espada. Do lado, espada.
Mas quando o vento soprou na vida dele, ele colocou aquela espada no chão e pegou essa espada e começou a guerrear. Pá, pá, e foram 3.000 almas. O sopro de Deus, irmãos. O sopro de Deus fez isso. Ele pegou a espada, colocou de um lado, e pegou esta espada e começou a guerrear, a vencer os amalequitas. E naquele dia, irmãos, após o sopro, após este mover, após esta unção de Deus, após esta presença de Deus, a igreja nasceu. Tem um louvor também antigo que diz assim: eu nasci no fogo, fogo abrasador, fogo do Espírito, fogo do Senhor. Onde você nasceu? Onde você nasceu? Você nasceu no fogo, irmãos. A igreja, ela é forjada no fogo. Ela nasceu no fogo e ela tem que permanecer no fogo. Irmãos, a Bíblia é clara em nos dizer que o que vai levantar a igreja da terra é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos é o mesmo poder que Ele vai levantar a igreja da terra. Qual é a importância do Espírito Santo na sua vida? Se você quer ir para o céu, qual é a importância dele na sua vida? Tem que ser tudo, irmãos. Busque o Espírito Santo com todas as suas forças. Dê tudo para a presença dele. Rasgue o seu coração para ele. Eu lembro, irmãos, que a primeira vez que eu senti esse vento, a primeira vez que esse vento soprou na minha vida, eu lembro que o culto acabou, eu fui levado para casa por alguns irmãos, e eu, 2 horas da manhã, eu estava em cima da cama, falando em línguas e pulando, assim, ó. 25 anos faz isso, irmãos. Eu lembro que fosse nesse exato momento. Porque quando Deus sopra, irmãos, quando a presença de Deus sopra sobre nós, nós nunca mais somos os mesmos. Quando o Espírito de Deus soprou aqui, irmãos, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Olha o que diz. Eles todos, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e eles, irmãos, é isso que eu quero falar nesse momento para você, que é uma revelação quentinha do céu para você. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Quem começou a falar em línguas, irmãos? O Espírito Santo ou os crentes? Os crentes, irmãos. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Tem gente que fica esperando, né, irmão? Eu vou esperar o Espírito Santo falar. Glória, 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 glória. Fala, Espírito Santo, fala, Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas. Mas eles estavam cheios de quê, irmãos? Espírito Santo. Então quem tem que falar em línguas é você, crente. É você, quando está cheio de Deus, que tem que falar com Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas não fala homens, ele fala Deus, e em espírito fala mistérios com Deus. Ou seja, irmãos, é uma comunicação direta com Deus. Se você buscar falar em línguas a partir de hoje, se você buscava o Espírito Santo, e começava essa ligação direta, sem nenhuma interrupção, com o seu Pai Celeste. O Espírito Santo, irmãos, é o cabo, é a linha, é a fibra ótica do céu da terra com o céu, do céu também com a terra, amém? Você manda e o céu devolve. Você libera o fogo e o céu devolve para você. Amém? Porque quando veio aqui o Espírito Santo, irmãos, e eles começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Amém? Eles começaram
após esse grande mover, irmãos, a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, após falar, após se encher de Deus, após ouvir e receber aquele vento dentro dele, que soprou, que mudou a vida dele por dentro. O pastor está batendo dentro nessa terra aqui de por dentro, né, irmãos? Por dentro, a mudança é por dentro, a mudança começa dentro, não fora. Ele está falando do Espírito Santo. Só o Espírito Santo, irmãos, pode transformar a vida de alguém. Eu sou prova disso. Minha mãe está morta, não vive mais. Mas quem me conhece, ou me conheceu, minha esposa está aqui, sabe o que ela contava, o que ela viveu comigo antes de Cristo. Tanto que eu passei a dar mais prazer para ela ainda depois que eu vim para Jesus, porque só eu sei o que eu fiz ela passar. Mas eu também sou resposta das orações dela, da fé dela. Meu testemunho alguém já ouviu aí um pouco, o tempo não permite. Mas irmãos, entenda uma coisa, após o Espírito Santo soprar Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e ele começa a falar de Jesus. Irmão, ser cheio do Espírito Santo, ser movido pelo vento do Espírito, você começa a falar daquele que enviou. A Bíblia diz que aquele que é enviado de Deus fala as palavras de... Está na Bíblia, irmãos. Aquele que é enviado de Deus fala as palavras de Deus. Jesus falou isso. E quando Pedro estava cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus, quando ele estava cheio de Deus, ele começou a falar com Deus, que ele falou em línguas, e depois ele passou a falar com os homens, liberando os mistérios que ele já havia recebido no Espírito. Ele começou a liberar os mistérios na língua deles, conforme eles entendiam, e começou a falar das grandezas de Deus, falar de Jesus, falar do céu, falar do reino de Deus. E naquele dia, irmãos, após esta poderosa pregação do Evangelho, da fé, amém, dos valores do reino de Deus, que é viver uma vida no Espírito do verdadeiro Evangelho, eles teve uma poderosa colheita. A primeira, irmãos, foi 3.000. A segunda, 5.000. E as outras? Não acabou mais, irmãos. Chegou até eu e você, amém? Chegou até eu e você, amém? Levante suas mãos e chegou até mim. Essa pregação do Evangelho da fé chegou até mim. Você pode glorificar a Deus, agradecer a Deus, porque este Evangelho da fé, do Espírito de Deus chegou até você. Amém? Você é fruto desse Evangelho, você é fruto dessa pregação poderosa. Amém? O Espírito de Deus sopra sobre nós. A partir de hoje, peça ao Espírito Santo de Deus. Se você ainda não recebeu o sopro do Espírito de Deus, peça ao Espírito Santo: Espírito de Deus, sopra sobre mim, sopra sobre a minha vida. Eu quero ser cheio do Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor. Eu quero que a partir de hoje o teu Espírito seja um com o meu Espírito. Paulo, quando ele entendeu a unidade da fé, irmãos, nós falamos hoje de manhã aqui, quando Paulo entendeu a unidade da fé, a unidade do Espírito, do batismo, do único Deus, ele disse: um só Espírito. O que é esse um Espírito, irmãos? É o teu Espírito com o de Deus. Sabia, quando há esse batismo, quando há essa junção do fogo de Deus na sua vida, o sopro, sabia que o teu Espírito com o de Deus é um só? Não tem dois Espíritos dentro de nós, irmãos. Só tem um único Espírito, que é o Espírito de Deus. Amém? É o Espírito de Deus, é o sopro de Deus. É o mesmo sopro que ele soprou lá no começo, que Jó reconheceu, e que soprou Jesus, e que soprou no dia de Pentecostes, e continua soprando até hoje. E vai continuar, irmãos. Porque enquanto a igreja está na terra, o Espírito Santo está na terra. Porque o Espírito Santo nunca foi embora, irmãos. Existe igreja que não recebe o Espírito Santo, que não crê no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nem por isso voltou. O Espírito Santo é o Espírito que veio e permaneceu.
Sabe quando é que ele vai, irmãos? O dia em que a igreja também for. Porque é ele que vai levantar a igreja. A Bíblia diz que ele é o penhor da nossa salvação. Diga assim comigo, o Espírito Santo, ele é o penhor da minha salvação. Qual é a maior certeza, irmãos, que um crente sabe que vai para o céu? Quando ele acredita que o Espírito Santo está habitando nele. Amém? Você crê que o Espírito Santo está habitando em você? Vamos ficar de pé, você crê? Você crê que o Espírito Santo está habitando em você nessa noite? Você crê que o Espírito de Deus está aí? Faz morada. Você crê que o Espírito Santo está aí? Coloca a mão no seu coração por um momento. Jesus, quando ele chegou no meio dos discípulos, ele soprou. Irmão, Jesus não soprou e disse, receba a cura. Jesus soprou e disse, receba saúde, receba... Não, ele disse, receba o Espírito Santo. O que precisamos, irmãos, é dele. O que precisamos é do Espírito Santo, amém? A partir desse momento, peça a ele, Espírito Santo, sopra sobre nós. Diga, Espírito Santo, como o Senhor soprou em Atos 2, sopra sobre nós. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Sopra sobre nós, Espírito de Deus. Oh, Jesus, sopra sobre nós. Sopra o Espírito de Deus, sopra o Espírito de Deus. Senhor, nós não queremos mais ser os mesmos. Nós queremos ter as vidas transformadas. Como o Senhor soprou em Atos 2. Quando o Senhor transformou a vida daqueles 120. Com o sopro do Espírito. E eles entenderam os valores de uma vida no Espírito, do Evangelho, de Cristo, da fé, do poder de Deus. Eles passaram a falar em outras línguas, eles passaram a falar com o Espírito, conforme o próprio Espírito concedia, e eles nunca mais foram os mesmos, e eles nunca mais foram os mesmos. Oh, Jesus, oh, eu navegarei. Busca o Espírito Santo, busca o Espírito Santo. No Levante sua voz, levante sua voz. Cante a Ele. Busca a Ele, peça a Ele. E ali adorarei. Oh, Jesus. Ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende. Cante a Ele, peça a Ele, peça a Ele. Sem nenhuma explicação. Clame. Espírito, Espírito, Peça a Ele nessa noite. Sinta o sopro de Deus. Recebe o que sopro de desce Deus. como fogo, vem como em Pentecoste, E enche-me. e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, Cante a Ele, peça a Ele. vem como em Pentecoste, E enche-me. e enche-me de novo, Eu navegarei. Eu navegarei.
sobre a sua vida. E ali Você não pode viver mais um dia sem Ele, sem a presença dEle, sem o sopro dEle na sua vida. ao Deus do meu amor. Resgate os valores do Espírito, resgate os valores da fé. Eu adorarei. Saia daqui andando em sobrenatural. Você é Ao sobrenatural. Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, E enche-me de novo. eu quero ouvir a igreja. Espírito, Eu quero ouvir a igreja cantando para terminar. que desce como fogo, vem como em Pentecostes, Oh, enche-me. e enche-me de novo. Mais uma vez, clame a Ele. Espírito, que desce como fogo, Enche a minha alma, enche o meu coração, Senhor. vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Mais forte, clame a Ele, Espírito, que desce como fogo, Vem, Jesus. vem como em Pentecostes, E enche-me de novo. Espírito de Deus, cante. Espírito, que desce como fogo, Vem, Senhor, vem sobre nós. vem como em Pentecostes, Sobre a igreja Peniel de Cianorte. e Todas as enche-me igrejas do de teu reino, Senhor, venha. novo. O teu reino venha. Espírito, que desce como fogo, Vem, Jesus. vem como em Pentecostes, E enche-me. e enche-me de novo. Seja essa a tua oração todos os dias da tua vida. Se você não souber o que orar, levante apenas esta canção no seu coração. Cante esta canção, ore esta canção. E peça, Espírito Santo, como em Pentecostes, enche-me de novo. Porque eu não posso viver nem um dia sem a tua presença. Sopra sobre mim, sopra sobre nós, Espírito de Deus. Oh, Que desce como fogo, vem vem como em Pentecostes,
Oh, e as palmas para Ele.